Pela segunda vez em 6 meses de trabalho, o Odair Hellmann vai repetir uma escalação pelo Atlético. Segunda vez. Só 2. Eu vou falar muito disso agora, tá? Mas tá chegando comigo? Deixa o like é muito importante. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, porque ajuda e ajuda demais, tá? Cara, só 2 vezes. Só 2. Assim, a gente olha pra E assim, não tô falando de repetir de jogo para próximo, né? De 2 partidas consecutivas com o mesmo time. Isso aconteceu só uma vez, isso não vai acontecer agora, né? Mas é um Odair que em toda a passagem, toda a passagem, ele repetiu uma vez a escalação e ele vai repetir a segunda agora. A primeira vez que ele repetiu foi naqueles jogos contra Amazonas, lá em Manaus, e Goiás, na Baixada. Ele usa o mesmo time, mesmíssima equipe. A segunda vai ser agora, quando ele vai repetir o time que ele usou contra o Goiás, lá na Serrinha, para encarar a Ferroviária em Araraquara. Isso conta algumas histórias, né? A primeira delas é que foi um elenco do Atlético que mudou demais. A última vez que ele repetiu a escalação foi na partida contra o Goiás, que foi a última partida pré-abertura de janela de transferência. Tanto que é o jogo, inclusive, que o Mendonça estreia, né? Foi o primeiro jogo dentro da janela. O Mendonça estreia no primeiro tempo ainda pela lesão do Luiz Fernando, né? E assim, é um Atlético que tinha um esqueleto muito complicado, muito complicado naquela partida. Tinha jogadores instáveis, caras que não estavam conseguindo demonstrar o seu melhor futebol. E aí as chegadas, e todas as chegadas se tornam praticamente titulares, né? O Aguirre agora está no banco, mas o Teran é um titular do time, o Benavides é um titular do time, né? O Arthur Dias é quase como um reforço. Naquela época não jogava, né? Naquela época não era um zagueiro a ser titular dessa equipe do Atlético. Então é um jogador que é praticamente uma contratação do meio da temporada. O Zapelli como volante, beleza. O Felipinho já estava escalado, ok. O Patrick também estava. São os únicos 3, né, que permanecem. E aí você tem a entrada do Mendonça, você tem a volta do Julimar, você tem a entrada do Viveiros, né? Então, assim, é um Atlético que se reforçou. É um Atlético que passou por muitas mudanças dentro do seu elenco. E é um Furacão que conseguiu, em vários momentos evoluir. Em várias posições evoluir. Não só com as contratações, mas pelo trabalho tático do Odair também. Então, ele não repetir... Imagino que ele gostaria de ter repetido mais, tá? Imagino que sim. Mas ele não repetir, acho que é um marco muito forte sobre como mudou o elenco do Atlético, como esse elenco do Atlético melhorou ao longo da temporada, como o Atlético entendeu como precisava encarar a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, existem outros pontos que são mostrados, que jogam, que essa história dele repetir só pela segunda vez agora, em novembro, jogam luz, né? Um desses pontos é a capacidade de adaptação. E aí eu queria olhar para os 3 últimos jogos. Você tem o jogo contra o Goiás, fora de casa, em que o Odair entende que precisa de um time propositivo, mas com, em determinada medida, um time que consiga também transicionar e que seja seguro, mais seguro defensivamente. E ele escala o Patrick no do Leozinho, né? Santos, Benavides, Teran, Arthur, Zapelli, Felipinho, Patrick e Julimar um quarteto, com o Mendonça e o Derek 2 pontas e o Kevin Viveiros, o atacante, né? E aí ele escala esse time e consegue fazer um muito bom jogo, uma atuação muito boa. E aí ele vai jogar contra o Volta Redonda em casa. E pensa, pô, não preciso ter o Patrick, sendo que o meu adversário é mais fraco ofensivo e defensivamente que o anterior. Eu posso ter o Leozinho para trazer mais criatividade, para trazer mais qualidade para criar jogadas no entrelinha, né? E ele faz isso, ele coloca o Leozinho no campo e funciona muito bem. E ele faz isso, o Odair faz isso ao longo de toda a temporada. Ao longo de todo o ano, ele vai adaptando conforme a característica do adversário. Isso está mais do que correto. Isso está mais do que certo. O futebol hoje em dia não é um esporte de 11 jogadores, né? O futebol hoje em dia tem 11 e tem 5 que entram. Então as possibilidades são imensas e a possibilidade dele variar com base nos cenários é muito interessante e mostra um cenário de leitura muito bem feita, né? Mostra um cenário de capacidade do Odair de entender o cenário, de fazer o estudo do adversário, de preparar o time e de conseguir, dessa maneira, montar o melhor 11 para conseguir variar o suficiente e conseguir vencer a partida, né? Então é um Odair que tem conseguido se adaptar aos cenários do jogo, tem conseguido fazer com que o Atlético cresça ao longo dos jogos.
E aí fica a questão, mas ele não passou do ponto? Ele não exagerou? E quando a gente une tamanha mudança no elenco, tantos jogadores que chegaram e assumiram vagas, jogadores que eram utilizados e não estão sendo mais, e a gente une a isso o fator de que o Odair gosta de se adaptar ao adversário, que o Odair gosta de mudar muito o time de um jogo para o outro baseado no que o adversário faz bem e faz mal, a gente chega no momento em que o Odair repetiu a escalação apenas uma vez e vai repetir a segunda agora, e aí eu acho que não é um exagero dele, mas aí ele foi obrigado a exagerar. Ele foi obrigado a passar do ponto por esses dois cenários. Não é que ele está errado em adaptar o time e não é que ele está errado em incluir as novas peças, mas que se cria um cenário exagerado, isso se cria. E eu não consigo dizer que isso não tem nenhum impacto. Eu acho que tem um impacto, por mais que mínimo, nos jogadores que estão no campo. Né? Dei esse exemplo no Arena. Imagina você usar Pele, que jogou quase todos os jogos. E aí, num jogo você joga do lado do Mendonça, no outro do lado do Luiz Fernando. Depois você desce a ser volante, vai jogar do lado do Felipinho, vai jogar do lado do Patrick, vai jogar do lado do Riquelme. Isso muda muito. Não ter uma base definida muda também no jogador. E acho que isso pode ter atrapalhado em determinada medida, não muito, mas atrapalhado um pouco, sim. Só que eu acho que não tinha outro caminho para o Odair seguir. Acho que não tinha outro caminho para o Odair conseguir fazer com que esse Atlético evoluísse, não fosse mudando tanto quanto ele mudou. E acho que é um exagero, mas é um exagero positivo. É um exagero que colocou o Atlético numa situação mais positiva do que ele estava na temporada. E acho também que esse tempo que ele teve para treinar jogo a jogo, e vários momentos, ele teve semanas livres para trabalhar, foram momentos de muita qualidade também para transformar o cenário, para já pensar nas adaptações, trabalhar a semana com novos jogadores e dessa maneira fazer com que o Atlético não sentisse tanto assim essa falta de entrosamento. Enfim, ficam os pontos. Você acha que o Odair exagerou na montagem do elenco, na montagem do time e nas mudanças constantes? Deixa aqui no comentário, tá? É muito importante. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Deixa o like, por favor, ajuda muito o like. A gente vê numa próxima. Valeu!